levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com o Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos contentes de poder estar com você hoje. No programa passado, nós estudamos um pouco sobre a conversão de Cornélio e como ele fez tantas coisas boas. Ele dava muito dinheiro para a obra de Deus, orava todo dia. Ele teve uma visão de um anjo e era um homem devoto e dava muitas esmolas ao pobre. Ainda assim não estava salvo. E como o Senhor enviou Simão Pedro para pregar o evangelho, e falamos sobre o fato de que por que é que Cornélio não estava salvo mesmo fazendo todas essas coisas? Porque é essencial que a pessoa aceite a Jesus Cristo para ser salva. Isso é essencial, porque ele morreu na cruz do Calvário. E Moisés não fez isso, Daniel não fez isso, Paulo não fez isso, Pedro também não. Foi Jesus Cristo que morreu naquela cruz. Então temos que aceitá-lo por quem ele é, o Filho do Deus vivo. E você crê nisso? Ele não foi só um bom homem, que operou vários milagres e que andou curando as pessoas. Mas ele é filho do Deus vivo. Você tem que crer nisso. E que ele morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e você dos nossos pecados. Eu tinha um querido amigo que era uma bênção para essa obra e esse ministério. E a esposa dele era uma mulher de Deus mesmo. Ela está viva até hoje e ela era uma mulher de Deus, mas ele não aceitava a Cristo. Ele vinha para nossas cruzadas e ele dava uma oferta alta para a obra de Deus, muito dinheiro, mas não aceitava a Cristo. Então, em uma certa época, eu e a Francis recebemos uma ligação. Só uma pergunta: por que é que ele dava tanto dinheiro para as cruzadas se ele não aceitava o evangelho? Acho que por causa da convicção. O Espírito Santo o tocava e acho que, de alguma maneira, ele nunca disse isso, mas acho que ele pensava que aquilo recompensaria porque o fato dele não ter Jesus, a oferta dele, porque às vezes ele ofertava até $50.000 de uma vez. Mas então recebemos uma ligação e os médicos descobriram que ele estava com câncer e talvez ele tivesse uns 6 meses de vida. E nós fomos imediatamente para Chattanooga, no Tennessee, onde ele vivia. Ele ainda estava no hospital. E em resposta de oração, Deus deu a ele mais 15 anos. Mas, de qualquer maneira, eu e a Francis entramos ali no quarto. A Francis e a esposa dele saíram as duas. Os filhos dele estavam ali e eles têm grandes companhias de caminhão, talvez as maiores do mundo, com milhares de caminhões e por aí vai. E eu estava conversando com ele, porque ele era um dos grandes amigos que eu tinha, um dos indivíduos mais inteligentes que eu já conheci. E era uma grande bênção para a obra de Deus, mesmo não entregando o coração para Cristo. E comecei a conversar com ele e ele ficou lutando, né? Eu não acredito como vocês acreditam e tal. Eu sou batista. E fazia uns 20 anos que ele não pisava na igreja batista. Eu não acredito nisso não. Então, eu usei todo o argumento que eu tinha, mas eu nunca vou esquecer isso. Quando eu fiquei sem o que dizer para ele, então o Espírito Santo disse para mim assim:
continue falando, não pare agora, continue falando. Eu renovei meus esforços. E assim, ele mudou na hora e disse: então tá bom, chama Elizabeth para cá, que era a esposa dele, e a Francis, e disse: eu estou pronto. Então orei com ele. Ele clamou ao Senhor e o Senhor salvou ele gloriosamente. Como eu disse, o Senhor deu a ele mais 15 anos de vida na terra. E, olha, eu não sei o que era, estando naquelas cruzadas, como ele sempre ia, sentindo o poder do Espírito Santo o convencendo, como ele confessou que sentiu várias vezes, mas ainda assim resistia, como ele tentou resistir ali naquele dia, quando o Espírito Santo falou para eu não desistir e continuar convencendo a ele. Então o filho dele veio e um pouco depois orei com ele também e por aí vai. Mas é impressionante como homens rejeitam ao Senhor. É algo impressionante como fazem isso, quando é tão fácil aceitá-lo. Mas é um pouco mais do que isso, porque quando a pessoa aceita o Senhor, ela diz: o Senhor é Deus e eu sou um pecador e não sou digno de nada que é justo. E é difícil para o homem fazer isso. Olha, nessa sua história, o coração dele estava pronto, mas é que a carne, quem ele era, o orgulho dele, estava fazendo com que ele ficasse distante de você. E quando o Espírito Santo te disse para continuar falando, aquilo foi quebrado, o Espírito Santo quebrou. E finalmente ele abriu o coração e declarou que necessitava de Deus. E isso é uma lição para quando estamos testemunhando para a nossa família, porque no começo, na grande maioria das vezes, somos repreendidos, mas aí continuamos insistindo, testemunhando, chegando um pouco mais perto, até a pessoa aceitar a Cristo. Eu tive um sonho, talvez isso há 30 anos atrás. Eu sonhei que o meu tio, Mick Gilley, talvez vocês já ouviram falar dele, ele teve 17 canções que ficaram em primeiro lugar na parada de sucesso de músicas sertanejas, um grande cantor e músico. E fomos criados juntos, ele, Jerry Lewis e eu, e o pai dele, a esposa dele, a mãe do Mickey, a minha tia, irmã da minha avó, foi uma das maiores mulheres de Deus que eu conheci. Ela era a piedade em pessoa. E ele não tinha vivido uma vida muito boa. E só Deus sabe quantos anos ele foi infiel a ela. E as pessoas diziam: largue a ele. E ela dizia: não, estou crendo em Deus que ele vai ser salvo. Ele vai ser salvo. E aí eu sonhei que ele tinha morrido. E na manhã seguinte eu liguei para o meu pai, que na época morava na cidade. Na verdade, liguei para minha tia e perguntei: vocês vão estar em casa nessa tarde? E naqueles dias voávamos, eu tinha um avião e voávamos. E eu disse: vamos para Faraday, que ficava a 100 milhas dali, porque eu senti que tinha que ir até ele para falar com ele do Senhor e perguntar se ele queria aceitar ao Senhor. E quando eu cheguei lá, o meu pai estava lá, e claro, ele estava lá, e a tia Rini também. Então sentamos na mesa, começamos a conversar e o meu tio era um homem gracioso. Quem encontrava com ele gostava dele. Era aquele tipo de pessoa. E a coisa mais difícil do mundo é ministrar para seus familiares. Acho que é a coisa mais difícil. E eu, em meio àquela conversa, eu estava orando em meu coração: Senhor, me dê um instante para falar desse assunto tão importante. E em meio à conversa eu disse: tio Arthur, quero falar pessoalmente contigo por um instante. Ontem à noite eu tive um sonho sobre você. E ele falou: ah, é?
Eu falei: sim, sonhei. E ele perguntou: foi bom ou ruim? E eu falei: acho que foi bom, mesmo talvez você não concordando. Eu sonhei que você tinha morrido, mas antes que você morresse, você aceitou ao Senhor Jesus como seu Salvador. E nunca vou esquecer. Ele ficou ali olhando para mim e disse: olha, Jimmy, chegou a hora de eu fazer isso. Desse jeito, sem resistir, sem lutar. Chegou a hora de eu fazer isso. E abaixamos nossas cabeças, ele fez a oração do pecador comigo e ele viveu para Deus os últimos meses que ele viveu para Deus, sem a menor dúvida. E eu preguei no funeral dele. E tinham várias pessoas ali, porque o Jerry Lee era muito famoso e tinham muitos policiais ali também. Várias pessoas estavam no funeral, mas quando estávamos passando por Faraday, eu vi um bar atrás do outro que ele era dono deles. E eu disse: diabo, você tentou com aquele ali, mas não conseguiu. Tentou usando aquele ali, mas não conseguiu também. Tentou com aquele outro e não conseguiu. E então as pessoas respondem de maneira diferente. Você nunca pode dizer qual vai ser a resposta deles. Eu me lembro de estar em um elevador pregando em uma cruzada aqui nos Estados Unidos, e um homem e a esposa dele entraram no elevador e ele estava com um smoking e ela estava com um vestido lindo. Estávamos em algum hotel, não lembro. Estava indo para o meu quarto e quando entraram no elevador, eu olhei para eles, não falei nada e eles não falaram nada comigo. E eu pensei: será que esse povo sabe algo sobre Jesus? E de repente o elevador parou e o homem virou, esticou a mão e disse: irmão Swagger, nunca perca o seu programa. E eu deduzi então que os dois estavam salvos e conheciam ao Senhor. Mas glória a Deus, pelo Espírito Santo. Alguns anos atrás eu estava em Branson. Olha, você vai ter que esperar. Você vai ter que esperar alguns segundos. Nós voltamos já.